Entre o desejo e a lealdade, existe uma linha tênue, frágil e perigosa. Ricardo, um belo motorista, vive uma vida simples ao lado da esposa dedicada, até que o olhar de sua patroa, Helena, desperta nele sentimentos que jamais ousara imaginar. O que começa como pequenos gestos e olhares inocentes se transforma em uma paixão avassaladora, intensa e proibida, capaz de incendiar seus corpos e desafiar todos os limites. Um romance secreto, arrebatador e cheio de consequências. E, uma vez despertado, esse desejo não permitirá mais retorno. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ricardo era um homem de presença marcante, moreno, alto, ombros largos e um sorriso que transmitia tanto simpatia quanto um certo mistério. Tinha mãos firmes, acostumadas ao volante, e olhos castanhos que refletiam uma profundidade capaz de inquietar quem se demorasse demais neles. Aos 36 anos, era motorista particular de uma família abastada da cidade, trabalho que assumira após anos conduzindo ônibus executivos. Casado com Patrícia, uma professora dedicada, Ricardo levava uma vida simples. Amava sua esposa, respeitava a casa que juntos construíram e se orgulhava de sustentar a família com dignidade. Mas, no fundo, havia nele uma inquietação, uma sensação de que o destino ainda lhe guardava algo que ele não podia imaginar. Do outro lado dessa história estava Helena, a patroa. Mulher de elegância natural, loira de cabelos lisos que caíam sobre os ombros, olhos claros como o mar, e uma postura que unia classe e magnetismo. Aos 40 anos, casada com um empresário sempre ausente em viagens e negócios, Helena passava longas horas sozinha na mansão, cuidando de eventos sociais, obras beneficentes e dos próprios desejos nunca revelados. O primeiro encontro significativo entre os dois aconteceu em uma manhã de segunda-feira. Ricardo chegou cedo, como de costume, estacionando o sedã preto reluzente na garagem. Enquanto ajeitava o uniforme impecável, calça social e camisa branca recém-passada, ouviu o som dos saltos ecoando pelo corredor. Quando levantou os olhos, viu Helena descendo a escada de mármore. Ela trajava um vestido azul que realçava sua silhueta e deixava à mostra parte das pernas bem torneadas. Carregava um perfume envolvente, doce e sofisticado, que parecia invadir o ar e marcar o ambiente. Ao se aproximar, Helena sorriu de forma cortês, mas havia algo em seu olhar que Ricardo ainda não tinha percebido até aquele instante. Uma curiosidade silenciosa. "Bom dia, Ricardo. Está pronto?" perguntou ela, segurando a bolsa de couro clara. "Sempre à disposição, dona Helena", respondeu ele, abrindo a porta traseira do carro. Durante o trajeto, Helena conversava sobre compromissos do dia. Uma reunião no clube social, depois um almoço com amigas e, por fim, uma visita a uma galeria de arte. Mas Ricardo mal conseguia se concentrar nas palavras. O reflexo dela no espelho retrovisor parecia magnetizá-lo. Os olhos dela, quando se cruzavam com os dele por acaso, faziam seu coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. Naquele primeiro dia, nada aconteceu além da troca de olhares. Mas tanto ele quanto ela foram para casa levando uma lembrança inquieta. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Helena passou a falar mais com o motorista, perguntava sobre sua vida, sua rotina, e demonstrava um interesse incomum para alguém de sua posição. Ricardo, educado, respondia, sempre tentando manter uma barreira de profissionalismo. Mas essa barreira começou a se desfazer lentamente. Numa tarde chuvosa, Helena pediu que ele a levasse até uma livraria no centro. Ao voltarem, ficaram presos no trânsito. O vidro embaçado, a chuva marcando o ritmo no teto do carro e o silêncio entre os dois criaram uma atmosfera diferente. Helena, de repente, ajeitou os cabelos e, olhando-o diretamente pelo espelho, comentou: "É engraçado. Você parece sempre tão calmo, Ricardo. Até mesmo quando o mundo lá fora está um caos." Ele sorriu, meio sem jeito.
É o ofício, Dona Helena. Motorista nervoso não dura muito tempo. Ainda assim é raro encontrar alguém que transmite tanta confiança. Ela pausou, mordendo levemente os lábios. Dá até vontade de se perder nesse silêncio. O comentário ficou suspenso no ar. Ricardo sentiu o corpo estremecer, como se cada palavra dela tivesse atravessado sua pele. Não respondeu. Apenas desviou o olhar para a estrada, embora a mente estivesse dominada por aquele instante. Naquela noite, em casa, Patrícia percebeu o marido distante. Perguntou como fora o dia, e ele respondeu com frases curtas, sem revelar nada. Havia algo crescendo dentro dele, uma chama que tentava sufocar, mas que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Os dias seguintes trouxeram mais encontros, mais olhares, mais proximidade. Certa manhã, ao abrir a porta do carro para Helena, Ricardo acidentalmente roçou sua mão na dela. Foi rápido, mas o suficiente para que ambos sentissem um arrepio percorrer o corpo. Helena não disse nada. Apenas manteve os olhos fixos nele por alguns segundos a mais do que o normal. Aos poucos, Helena começou a inventar motivos para sair. Pedia para visitar lugares sem tanta importância. Estendia trajetos, prolongava conversas. Ricardo, mesmo tentando resistir, percebia-se cada vez mais envolvido. Um momento decisivo veio numa sexta-feira. Ela havia marcado um almoço em um restaurante reservado e pediu que Ricardo a acompanhasse até a mesa, já que o marido não poderia comparecer. Ele hesitou, mas acabou cedendo. O ambiente era sofisticado, música suave ao fundo, poucas pessoas ao redor. Quando o garçom se afastou, Helena o olhou fixamente. Sabe, Ricardo, às vezes penso que você enxerga mais de mim do que qualquer outra pessoa. Seus olhos brilhavam e a voz saía suave, quase como um sussurro. Não sei se deveria dizer isso, mas sinto que existe algo que não posso controlar. Ricardo respirou fundo, sentindo o coração bater forte no peito. Dona Helena, eu... Mas as palavras falharam. Helena estendeu a mão por cima da mesa e tocou de leve os dedos dele. O gesto foi rápido, mas intenso, o suficiente para selar uma promessa silenciosa, um desejo que não poderia mais ser ignorado. Na volta, o clima no carro estava diferente. Um silêncio carregado de tensão, de vontade, de algo proibido prestes a explodir. Quando chegaram à mansão, Helena demorou alguns segundos antes de descer. Inclinou-se um pouco mais perto e disse com a voz rouca. Boa noite, Ricardo. Ele apenas respondeu com um boa noite, abafado. Mas ficou no carro sentindo o coração disparado, o corpo em chamas. Naquele instante, soube que a linha tênue entre o profissional e o proibido havia sido atravessada, e era apenas o começo. A semana seguinte ao almoço no restaurante foi diferente para ambos. Ricardo acordava todos os dias com a lembrança da mão de Helena tocando a sua. O gesto, embora breve, tinha sido como uma faísca incendiando seu corpo. Ele tentava sufocar aquilo dentro de si, repetindo para si mesmo que era um homem casado, que tinha uma vida estável, que amava Patrícia. Mas bastava lembrar do olhar da patroa, da forma como ela mordia os lábios ao falar com ele, para toda a razão se perder em meio ao desejo. Helena, por sua vez, sentia-se tomada por uma energia que há muito tempo não conhecia. Seu casamento com Augusto já não era feito de paixão há anos. Dividiam a mesma casa, mas suas vidas estavam em mundos diferentes. Com Ricardo, tudo parecia vivo. O simples fato de ele estar presente, de ser atencioso e discreto, despertava nela sensações que julgava adormecidas. E agora, cada vez que subia no carro e sentia o perfume discreto dele, cada vez que observava a firmeza de suas mãos no volante, sentia-se envolvida por um turbilhão de emoções. Naquela terça-feira, o dia parecia prometer algo diferente. Helena pediu que Ricardo a levasse até uma boutique em um bairro sofisticado. Ela experimentava vestidos, sapatos e joias, enquanto ele a esperava do lado de fora, como sempre fazia.
Mas em dado momento ela saiu do provador e o chamou. Ricardo, pode me ajudar com uma opinião? Perguntou, exibindo um vestido vermelho ajustado ao corpo, que realçava ainda mais suas curvas. Ricardo engoliu em seco. Sentiu o rosto aquecer, mas respondeu. Está muito bonito, dona Helena. Ela sorriu, satisfeita com o embaraço dele. Só bonito? Achei que poderia estar ousado demais. Não, ficou perfeito, disse quase num sussurro. A vendedora apareceu logo em seguida, quebrando a tensão, mas Helena já havia conseguido o que queria. A certeza de que seu motorista não conseguia mais esconder o efeito que ela lhe causava. Na volta, o silêncio dentro do carro não era vazio, mas denso, pesado. Helena passava a mão pelas próprias pernas, como se distraidamente ajeitasse o vestido, mas sabia que Ricardo a observava pelo canto dos olhos. Foi nesse dia que ela ousou mais um pouco. Ao chegarem à mansão, antes de descer, inclinou-se para a frente e segurou o braço dele. Ricardo, você poderia me ajudar a carregar algumas sacolas lá para dentro? Ele assentiu. Subiram juntos até o hall. Helena, então, deixou as sacolas sobre a mesa e, em vez de agradecê-lo de imediato, ficou parada diante dele, próxima demais. O silêncio era quase insuportável. Ricardo respirava rápido, tentando se manter firme. Helena estendeu a mão e ajeitou o colarinho da camisa dele, com delicadeza, como se aquele gesto banal fosse apenas um pretexto. Você sempre tão correto. Ricardo, tão contido, disse ela num tom baixo, como se fosse um segredo. Mas seus olhos dizem outra coisa. Ricardo sentiu que perderia o controle. Deu um passo para trás, tentando recuperar o ar. Dona Helena, não deveria... Não deveria o quê? Ela o interrompeu com um sorriso insinuante. Sentir? Desejar? Ele ficou em silêncio, lutando contra si mesmo. Então, como se percebesse que havia ido longe demais, Helena apenas riu levemente, agradeceu pela ajuda e o dispensou. Mas o que ficou entre eles era impossível de apagar. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Ao lado de Patrícia, fingia tranquilidade, mas por dentro ardia. O corpo pedia por Helena, a mente tentava resistir, mas o coração já havia escolhido um caminho sem volta. 2 dias depois, Helena criou outro pretexto. Pediu que ele a levasse a uma vinícola nos arredores da cidade, onde ocorreria uma degustação. O evento era em um local reservado, e como o marido não poderia acompanhá-la, ela disse que gostaria que Ricardo permanecesse por perto. A viagem durou quase 1 hora. A estrada era ladeada por vinhedos e montanhas ao fundo, e o clima fresco deixava o cenário ainda mais romântico. Ricardo tentava se concentrar na direção, mas Helena falava sobre vinhos, sobre como apreciava detalhes, sobre como a vida podia ser mais intensa se vivida com coragem. Cada palavra parecia ter um duplo sentido. Na vinícola, Helena ficou por um tempo conversando com conhecidos, mas em certo momento afastou-se e chamou Ricardo para acompanhá-la até o jardim lateral. Estavam praticamente sozinhos, cercados pelas parreiras iluminadas pelo sol da tarde. Você gosta de vinho, Ricardo? Perguntou, oferecendo-lhe uma taça. Ele hesitou, mas aceitou. Não entendo muito, dona Helena. Helena, corrigiu ela, olhando-o fixamente. Quando estamos só nós dois, pode me chamar de Helena. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O som do nome dela em seus lábios parecia uma confissão. Helena, disse, quase num sussurro. Ela sorriu satisfeita. Viu como soa diferente? O silêncio tomou conta por alguns segundos. Ricardo olhou para ela, para os lábios rosados, para os olhos que o fitavam sem medo. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas os dois, o vinho e a tensão que os envolvia. Helena deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. Diga-me, Ricardo. Até quando vai fingir que não sente? Ele não conseguiu responder.
A taça tremia levemente em sua mão. Helena, então, encostou de leve os dedos sobre os dele, guiando a taça para baixo até que fosse deixada sobre uma mesa próxima. O toque das mãos se transformou em algo mais. Helena deslizou os dedos pela mão dele, subindo pelo braço, até pousar sobre o ombro. Ricardo, como se tivesse perdido qualquer resistência, deixou-se levar. Aproximou-se, respirando fundo, sentindo o perfume inebriante dela. Eu não devia, murmurou ele, ainda tentando lutar. Mas vai, completou Helena sem hesitar. Então aconteceu. Os lábios dela tocaram os dele, num beijo suave, lento, que rapidamente se tornou intenso, desesperado. Ricardo segurou-a pela cintura, trazendo-a contra si, enquanto Helena se entregava por completo. Era como se todos os olhares, todos os silêncios, todos os desejos reprimidos tivessem explodido naquele instante. O beijo durou longos segundos, até que ambos se afastaram, ofegantes. Helena sorriu, satisfeita, e disse: Agora não há mais volta. Ricardo passou a mão pelos cabelos, tentando se recompor, mas já sabia que era verdade. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Na volta, o clima no carro era silencioso, mas dessa vez carregado de cumplicidade. Não eram mais apenas patroa e motorista. Eram cúmplices de um segredo que só iria crescer. Ao chegar à mansão, Helena desceu e, antes de entrar, olhou para ele uma última vez. Um olhar que dizia tudo. Desejo, promessa, perigo. Ricardo ficou no carro por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. O coração ainda acelerado. Os lábios ainda quentes do beijo. Ele sabia. O desejo estava consumado. E o romance proibido, enfim, tinha começado. Naquela noite, após o beijo na vinícola, Ricardo chegou em casa como um homem dividido. Patrícia o esperava com o jantar posto à mesa, sorridente, contando sobre seus alunos, sobre o dia na escola, sobre coisas simples da vida. Mas ele mal conseguiu se concentrar. Cada palavra dela parecia distante, abafada, como se o mundo inteiro tivesse ficado em segundo plano. Tudo o que ele sentia era o gosto de Helena ainda em seus lábios, o perfume dela grudado em sua pele. Deitou-se ao lado da esposa, mas o sono não veio. Ficou horas olhando para o teto, com a respiração acelerada e a mente em turbilhão. Por mais que tentasse, não havia como apagar o que acontecera. Não se tratava mais de uma fantasia, de uma imaginação ousada. O beijo havia selado um pacto silencioso, e o desejo agora crescia, incontrolável. Do outro lado da cidade, Helena também estava inquieta. Andava de um lado para o outro no quarto amplo da mansão. O marido, mais uma vez em viagem, não fazia falta. O que realmente a consumia era a lembrança das mãos de Ricardo em sua cintura, da intensidade daquele beijo, da firmeza que ele tinha mesmo no momento em que se deixou levar. Helena se sentia viva como não se lembrava há anos. No dia seguinte, ao entrar no carro, ela percebeu o nervosismo dele. Ricardo a cumprimentou com a mesma formalidade de sempre, mas os olhos denunciavam tudo. Helena sorriu discretamente, satisfeita com o poder que tinha sobre ele. Bom dia, Ricardo. Dormiu bem? Perguntou como se fosse apenas cortesia. Ele engoliu seco, desviando o olhar para a estrada. O suficiente, dona Helena. O simples som de seu nome dito por ele já a fazia estremecer. O silêncio que se seguiu durante o trajeto era carregado, pesado, quase insuportável. Cada respiração parecia anunciar algo prestes a acontecer. Mais tarde, Helena inventou uma desculpa. Pediu que ele a levasse até um antiquário em um bairro distante. O lugar era discreto, quase vazio. Enquanto ela observava peças antigas, chamou Ricardo para ajudá-la a carregar um vaso. Ele se aproximou, e no instante em que ficaram próximos demais, Helena encostou os lábios de leve em seu pescoço, rápido, furtivo,
mas intenso. Ricardo se arrepiou por inteiro. Deu um passo para trás, olhando-a em choque. Helena, não podemos... Podemos tudo, interrompeu ela, firme, os olhos faiscando desejo. A vida é curta demais para não viver o que se sente. Naquele momento, Ricardo sentiu o chão desaparecer. O limite já tinha sido ultrapassado e resistir parecia cada vez mais impossível. Na volta, ao chegarem à mansão, Helena surpreendeu-o. Entre. Preciso da sua ajuda com algumas caixas no escritório. Ele hesitou, olhou para a porta da casa como quem enxerga um abismo, mas vencido pela vontade, aceitou. Dentro do escritório, Helena trancou a porta discretamente. Aproximou-se dele, lenta, como uma predadora em direção à presa. Ricardo recuou até sentir as costas encostarem na estante de livros. Helena, disse com a voz rouca. Ela pousou as mãos em seu peito, subindo devagar até seu pescoço. Não lute contra isso, Ricardo. Eu também não consigo. Antes que ele pudesse responder, ela o beijou novamente, dessa vez com uma fome desesperada. Ricardo, enfim, cedeu. Segurou-a pela cintura e correspondeu com toda a intensidade que vinha reprimindo. O beijo era quente, molhado, cheio de urgência. Suas mãos percorreram as costas dela, enquanto Helena enlaçava seu pescoço, entregando-se por completo. As roupas começaram a se tornar incômodas, os corpos se colavam como se não houvesse mais espaço para nada entre eles. Ricardo, ofegante, interrompeu por um segundo. Helena, e se alguém... Não há ninguém, respondeu ela antes de beijá-lo novamente, mordendo-lhe os lábios com desejo. O que aconteceu a seguir foi inevitável. Ali, no silêncio proibido do escritório, entre livros e cortinas fechadas, eles se entregaram. Cada toque era como fogo, cada suspiro como música. Ricardo explorava a pele dela com avidez, enquanto Helena gemia baixo, contida, mas tomada por uma paixão avassaladora. Foi intenso, urgente, quase selvagem. O primeiro pecado consumado. Quando terminaram, ficaram por alguns minutos apenas respirando, ainda colados um no outro, tentando compreender a dimensão do que haviam feito. Helena apoiou a cabeça no peito dele e sorriu, satisfeita. Eu sabia que não resistiria. Ricardo, por outro lado, estava tomado pela culpa. Pensava em Patrícia, em sua vida fora dali, no risco que corriam, mas, ao mesmo tempo, não conseguia se arrepender. O prazer que sentira era maior do que qualquer racionalidade. Isso não pode se repetir, murmurou tentando se convencer. Helena ergueu o rosto e o olhou nos olhos com um sorriso enigmático. Vai se repetir, Ricardo. Você sabe que vai. Ele não respondeu. Apenas pegou a chave do carro e saiu da casa com o coração em chamas. Nos dias seguintes, o clima entre eles só piorou, ou melhor, só se intensificou. Cada vez que Helena entrava no carro, o silêncio se tornava insuportável. Era como se o corpo de um chamasse o do outro, como se estivessem permanentemente ligados por um fio invisível. Certa tarde, Helena o surpreendeu ao pedir que a levasse até um hotel boutique, alegando que teria uma reunião beneficente. Ao chegarem, ela olhou nos olhos dele e disse: Suba comigo. Ricardo hesitou, mas a mão dela em sua perna o fez perder qualquer resistência. Subiram juntos. No quarto reservado, com lençóis brancos e janelas enormes, viveram o segundo pecado, ainda mais intenso que o primeiro. Dessa vez não havia pressa, não havia contenção. Era entrega pura, desejo incontido, um mergulho sem volta. O motorista, antes tão contido, agora se transformava em amante voraz. E Helena, antes tão carente, se tornava mulher completa, novamente, quando tudo terminou. Ela o olhou deitada ao seu lado e disse com a voz suave: Você é meu agora, Ricardo. Não importa mais nada. Ele fechou os olhos, dividido entre a culpa e o êxtase. No fundo, sabia que ela tinha razão. O romance proibido
Não era mais uma possibilidade. Era uma realidade irreversível. O quarto de hotel ainda guardava o calor dos corpos de Ricardo e Helena. O cheiro do perfume dela, misturado ao suor dele, impregnava o ar, como uma marca do pecado que tinham acabado de cometer. Helena repousava com a cabeça sobre o peito dele, sorrindo satisfeita. Para ela, aquela aventura proibida era como um renascimento. Para Ricardo, no entanto, era um abismo. Enquanto acariciava os cabelos loiros da patroa, seu coração batia acelerado. A culpa corroía seus pensamentos. Patrícia estava em casa, acreditando em cada palavra que ele dizia, confiando cegamente no marido que agora se entregava nos braços de outra mulher. Em que está pensando? A voz suave de Helena o trouxe de volta à realidade. Ricardo hesitou, mas respondeu: Penso que isso é errado, que estou traindo alguém que não merece. Helena ergueu-se levemente, apoiando-se no cotovelo, e o fitou com aqueles olhos claros e intensos. Errado é viver sem sentir nada, Ricardo. Eu não vou pedir desculpas por isso. Por nós. Ele suspirou fundo. Helena sempre tinha a resposta pronta. Sempre parecia transformar o proibido em inevitável. E por mais que tentasse resistir, seu corpo pedia por ela, sua alma se incendiava quando estavam juntos. Saíram do hotel discretamente. Ricardo dirigia com as mãos firmes no volante, mas o coração apertado. Helena, ao contrário, parecia leve, quase radiante. O contraste entre os dois era evidente. Ele carregava a culpa, ela carregava o prazer. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a mudar. Helena inventava cada vez mais compromissos, reuniões sociais, visitas a amigas, idas a lugares distantes, sempre com o mesmo propósito: encontrar Ricardo em algum lugar discreto. O motorista, apesar das tentativas de resistir, acabava cedendo. O desejo era mais forte do que qualquer consciência moral, mas não demorou para que os primeiros sinais de perigo surgissem. Certa noite, em casa, Patrícia observava o marido. Ele parecia mais distante, desligado. Durante o jantar, mexia no prato sem apetite, como se estivesse em outro mundo. Ricardo, aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou ela com a doçura de sempre. Ele se sobressaltou, forçando um sorriso. Não, nada demais. Só cansaço, Patrícia. Ela não respondeu, mas seus olhos ficaram sobre ele por mais tempo do que o normal. Patrícia não era boba, e o instinto feminino, sutil, começava a lhe dizer que havia algo errado. Do outro lado, Helena também começava a sentir os riscos. Certo dia, ao chegar em casa depois de uma compra longa, encontrou a empregada, Marta, olhando-a de forma estranha. O uniforme estava impecável, mas os olhos da funcionária carregavam uma dúvida silenciosa. Helena percebeu que precisava ser mais cuidadosa. Algum problema, Marta? Perguntou firme. Não, senhora. Nenhum. Mas a resposta foi rápida demais, seca demais. Helena sabia ler pessoas, e aquela troca de olhares denunciava que sua rotina já chamava a atenção. O perigo de serem descobertos fazia o coração de Ricardo disparar ainda mais. Certa tarde, ao deixarem um hotel, ele segurou o braço de Helena antes que ela descesse do carro. Isso precisa parar. Helena o olhou surpresa. Parar? Depois de tudo o que vivemos? Estamos sendo imprudentes. Patrícia já começa a desconfiar. E sua casa também não é cega. Uma hora alguém vai perceber. Helena aproximou-se dele, ignorando sua resistência. Colocou a mão em sua nuca, puxando-o para perto, até que os lábios quase se encontrassem. Você consegue mesmo parar, Ricardo? Depois de sentir tudo o que sente comigo, ele fechou os olhos, vencido. O beijo aconteceu ardente e arrebatador, provando que não havia mais volta. Naquela noite, em casa, Ricardo foi surpreendido pela esposa. Patrícia entrou no quarto enquanto ele se trocava e, sem rodeios, perguntou: Ricardo, você está me escondendo alguma coisa? Ele gelou.
Tentou disfarçar, mas o olhar dela era firme, cheio de suspeita. Claro que não. Por que acha isso? Porque você não é mais o mesmo. Chega em casa diferente, distante. Ela respirou fundo, a voz embargada. Eu te conheço, Ricardo. Algo mudou. Ele se aproximou, abraçando-a, tentando disfarçar a culpa. Só estou cansado, Patrícia. O trabalho exige muito de mim. Ela não respondeu. Apenas encostou o rosto em seu peito, mas por dentro a dúvida se enraizava. Enquanto isso, Helena estava cada vez mais ousada. Marcava encontros em horários arriscados, ligava para Ricardo tarde da noite com desculpas banais. Ele tentava conter, mas cada vez que ouvia sua voz rouca, sua determinação desmoronava. Foi numa sexta-feira que o perigo se tornou palpável. Helena pediu que ele a levasse até uma casa de campo, alegando precisar verificar alguns detalhes para um evento beneficente. O lugar era isolado, longe da cidade. Lá, viveram momentos intensos, se entregaram sem medo, acreditando que estavam seguros. Porém, na volta, ao estacionar na garagem da mansão, Helena não percebeu que Marta observava discretamente da janela da cozinha. A empregada viu o gesto rápido de Ricardo ajeitando a roupa e o brilho suspeito nos olhos da patroa. Naquela noite, Helena estava radiante, mas Ricardo não conseguiu dormir. Sentia que estavam sendo observados, que o segredo não duraria para sempre. No sábado, Patrícia recebeu uma mensagem no celular de uma amiga em comum, comentando que vira Ricardo passando por uma área distante da cidade, sozinho, em horário de trabalho. A dúvida cresceu. Ela não disse nada imediatamente, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Enquanto isso, no coração de Ricardo, o conflito era devastador. Ele amava Patrícia, a companheira de anos, mas não conseguia resistir a Helena, a mulher, que despertara nele uma paixão tão intensa que parecia impossível de ser sufocada. Helena, por sua vez, não pensava em parar. Cada encontro só aumentava sua certeza de que não poderia viver sem ele. E em seu íntimo, começava a planejar formas de tê-lo cada vez mais perto, sem medir as consequências. Naquela semana, ao despedirem-se após mais um encontro, ela segurou o rosto de Ricardo entre as mãos e disse com firmeza: Um dia, não vou mais dividir você com ninguém. Ricardo estremeceu. Era um aviso, uma promessa e, ao mesmo tempo, uma ameaça velada. O romance que começara como um jogo de olhares agora era fogo incontrolável. E o perigo de se queimarem estava cada vez mais próximo. As horas seguintes ao beijo arrebatador no jardim pareciam não pertencer ao tempo comum. Ricardo mal conseguia se concentrar em qualquer coisa. No volante, a lembrança do toque de Helena queimava sua boca. O gosto suave dos lábios dela, impregnado em sua memória. Cada gesto simples que fazia, ajustar o retrovisor, segurar firme no volante, trazia de volta a imagem da patroa rendida, respirando ofegante como se tivesse esperado aquele momento por uma vida inteira. Do lado de Helena, a noite havia sido ainda mais turbulenta. Deitada em sua cama espaçosa com lençóis de linho impecavelmente estendidos, ela rolava de um lado para o outro, incapaz de adormecer. A casa inteira parecia conspirar contra o silêncio. O relógio na parede tic-tacava alto demais. O vento que entrava pelas frestas das cortinas balançava as folhas lá fora com uma melodia inquietante. E dentro dela só havia um turbilhão. É desejo, culpa, medo e um arrebatamento que a deixava sem fôlego. Eu beijei meu motorista, repetia em pensamento, tentando se convencer de que havia cruzado uma linha perigosa demais. Mas logo, uma onda de calor percorria seu corpo, lembrando-lhe que não havia nada errado em sentir. Pela primeira vez em anos, sentira-se viva, tocada em sua essência como mulher. Ricardo, por sua vez, chegou em casa naquela noite e encontrou Clara, sua esposa, adormecida no sofá. A televisão ainda ligada passava um programa qualquer. Ele,
Ficou alguns segundos parado, olhando para ela. Clara parecia frágil, serena, e ele sentiu uma pontada de culpa latejar em seu peito. Ainda assim, bastava fechar os olhos para que a imagem de Helena surgisse, envolvente, inescapável. Nos dias que seguiram, o ambiente da mansão tornou-se carregado de tensão. Helena evitava permanecer sozinha com Ricardo, mas cada vez que o fazia, seus olhares se cruzavam de forma intensa, criando diálogos silenciosos que falavam mais do que qualquer palavra. O simples gesto de ele abrir a porta do carro para ela já era suficiente para que um arrepio subisse-lhe a espinha. Certa tarde, Helena pediu que Ricardo a levasse até um antiquário no centro da cidade. Durante o trajeto, ambos permaneceram, em silêncio, cada um lutando contra os próprios pensamentos. Até que no semáforo, Ricardo não resistiu. Helena, sobre aquela noite. Começou hesitante, a voz grave denunciando a dificuldade em se conter. Ela virou-se devagar, o olhar fixo nele. Não diga nada, Ricardo, sussurrou com firmeza, mas os olhos brilhavam de emoção. Já carregamos culpa suficiente. Semáforo abriu e Ricardo seguiu em frente, mas a tensão entre eles apenas crescia. No antiquário, Helena escolhia algumas peças com calma, mas não conseguia se concentrar. A cada vez que Ricardo se aproximava para ajudá-la a carregar algo, ela sentia o calor do corpo dele, a firmeza das mãos, o perfume discreto que parecia impregnar o ar. Era como se o universo conspirasse para aproximá-los, mesmo quando tentavam se afastar. Ao voltarem para a mansão, um temporal repentino desabou sobre a cidade. Ricardo estacionou o carro na garagem e correu para abrir a porta. Mas Helena o segurou pelo braço antes que ele saísse. Espere, disse com a respiração acelerada. Não podemos mais fingir, Ricardo. Ele a fitou nos olhos, surpreso. E o silêncio foi preenchido apenas pelo barulho da chuva pesada batendo contra o teto da garagem. Sem pensar duas vezes, Ricardo aproximou-se, colando os lábios aos dela com intensidade. O beijo foi urgente, desesperado, como se os dois buscassem apagar meses, talvez anos, de solidão e carência em um único instante. As mãos de Helena deslizaram pelo pescoço dele, puxando-o com força, enquanto Ricardo a prendia contra a porta do carro, sentindo o corpo dela vibrar sob o seu. O coração de ambos pulsava descontrolado, como se fosse explodir a qualquer momento. Helena! Ele murmurou entre beijos, o tom carregado de desejo e ternura. Isso é loucura! Eu sei! Ela respondeu, arfando. Mas eu não consigo mais lutar contra isso. Foram interrompidos por um trovão estrondoso, que os trouxe de volta à realidade. Ofegantes, afastaram-se um pouco, mas não conseguiram evitar trocar mais um beijo, agora lento, profundo, carregado de promessas não ditas. Naquela noite, Helena trancou-se no quarto e ficou horas diante do espelho, analisando o reflexo de uma mulher que parecia redescobrir a própria vida. Sentia-se culpada, sim, mas também empoderada, desperta, dominada por uma paixão avassaladora. Ricardo, por sua vez, voltou para casa mais confuso do que nunca. Clara o recebeu com um sorriso cansado, perguntando sobre o dia, mas ele apenas murmurou respostas vagas. Quando ela adormeceu ao seu lado, Ricardo ficou olhando para o teto, perdido em pensamentos. Nunca quisera trair sua esposa, mas o que sentia por Helena parecia algo maior do que ele, um destino inevitável. No dia seguinte, Helena inventou um pretexto para que Ricardo a levasse até a praia, alegando querer caminhar e respirar um pouco de ar fresco. O céu ainda carregava nuvens do temporal anterior, mas o ambiente estava calmo, quase melancólico. Enquanto caminhavam pela areia molhada, Helena se afastou alguns passos e tirou os sapatos, deixando que a água fria do mar lambesse seus pés. Ricardo a observava em silêncio, encantado com a leveza dela. Quando finalmente se aproximou,
Helena virou-se para ele, os cabelos soltos dançando ao vento. Você já amou alguém a ponto de sentir que não existe mais volta? Perguntou com um olhar intenso. Ricardo respirou fundo, lutando contra as palavras que queriam escapar. Estou vivendo isso agora. Helena fechou os olhos por um instante, como se absorvesse a confissão. Quando os abriu, havia lágrimas contidas em seu olhar. Eu também. Foi nesse instante, diante do mar, cinzento e do som das ondas quebrando, que eles se entregaram por completo. O beijo que trocaram ali foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais hesitação, nem medo, apenas a certeza de que estavam condenados um ao outro. Ricardo envolveu Helena em seus braços, erguendo-a do chão com facilidade, enquanto ela se agarrava a ele como quem teme perder-se. O vento os rodeava, a maresia envolvia seus corpos e, naquele momento, o mundo inteiro desapareceu. Eles sabiam que estavam cruzando uma linha sem retorno, mas para ambos não importava. O que importava era o fogo que ardia dentro de seus peitos, consumindo tudo ao redor. Quando voltaram para o carro, ainda ofegantes e com os lábios inchados de tantos beijos, não trocaram palavras. Apenas se olharam, cúmplices, conscientes de que haviam dado início a um romance proibido, irresistível e impossível de ser contido. Helena apoiou a cabeça no ombro de Ricardo durante o trajeto de volta, e ele dirigiu em silêncio, mas por dentro sentia-se em chamas. Aquela mulher agora fazia parte dele, e nada poderia mudar isso. No fundo, ambos sabiam. Estavam prestes a embarcar em uma história perigosa, que poderia destruir suas vidas. Mas quem consegue resistir ao peso de um amor proibido quando o coração e o corpo já se renderam? O vento daquela noite parecia mais pesado, carregando não apenas a brisa fresca que balançava as cortinas da varanda, mas também o peso das escolhas de Ricardo e Helena. Haviam cruzado limites dos quais não havia retorno. O corpo ainda trazia o calor dos encontros recentes, mas a mente estava mergulhada em uma tormenta de dilemas. Helena permanecia diante do espelho, penteando os longos cabelos como se tentasse organizar também os pensamentos. O reflexo não escondia a intensidade de seus olhos. "O que estamos fazendo?" murmurou para si mesma, enquanto as lembranças do toque de Ricardo queimavam em sua pele como brasas impossíveis de apagar. Ricardo, em sua casa, também não encontrava descanso. Caminhava de um lado para o outro pelo escritório, os papéis, sobre a mesa espalhados sem foco. O coração batia forte, como se a cada pulsar relembrasse que estava dividido entre a vida que construiu e a paixão que agora o arrebatava. Pegou o celular diversas vezes, mas hesitou em escrever. Sabia que qualquer mensagem poderia ser um risco, um indício que alguém poderia descobrir, mas o silêncio se tornava insuportável, e foi Helena quem quebrou a barreira. "Preciso te ver hoje. Não aguento mais a distância." Ricardo leu a mensagem mais de 10 vezes, como se cada palavra fosse um convite e uma sentença ao mesmo tempo. Sabia que aceitar significava mergulhar ainda mais fundo no abismo da traição. Mas negar parecia impossível. Pouco depois, estavam frente a frente. Encontraram-se discretamente, longe dos olhares curiosos, num chalé abandonado que pertencia à família de Ricardo e quase ninguém visitava. O lugar tinha cheiro de madeira antiga e de memórias esquecidas. Mas para eles, parecia um refúgio secreto, um universo à parte onde apenas os dois existiam. "Helena", Ricardo sussurrou ao vê-la entrar. O nome dela saiu de seus lábios como uma prece. Ela se aproximou devagar, o coração disparado, e o abraçou como quem se agarra a algo vital. O contato foi imediato, urgente, cheio de fome e entrega. Os beijos aconteceram como uma explosão, ardentes, entrecortados por sussurros e respirações ofegantes. "Não posso mais viver sem isso", ela confessou entre beijos, segurando o rosto dele. "Você me trouxe de volta à vida, Ricardo."
Fechou os olhos, sentindo a força daquelas palavras, mas também a sombra da culpa. Eu também preciso de você, Helena, mas... E se descobrirem? E se alguém perceber? Helena encostou o dedo em seus lábios. Não fale disso agora. Aqui somos só nós dois. O tempo dentro do chalé parecia não existir. O que havia era apenas o desejo incontrolável, o calor dos corpos se misturando na penumbra, os gemidos abafados para que o mundo não escutasse sua transgressão. Cada toque era mais profundo do que o anterior, como se buscassem gravar na pele o amor proibido que os consumia. Quando finalmente repousaram, exaustos, Helena deitou a cabeça sobre o peito de Ricardo, ouvindo o ritmo acelerado do coração dele. Você tem medo? Perguntou em voz baixa. Mais do que nunca, ele admitiu. Medo de perder minha vida, minha família, mas também medo de perder você. Helena sorriu tristemente. Então somos dois covardes corajosos. Covardes por temer o mundo e corajosos por desafiar tudo isso só para estarmos juntos. Ricardo acariciou-lhe os cabelos, em silêncio, tentando absorver cada segundo daquele instante como se fosse eterno. Mas a realidade não tardaria a bater a porta. Nos dias seguintes, os encontros ficaram mais arriscados. Pequenos olhares trocados em público, mensagens apagadas às pressas, desculpas inventadas para justificar ausências. O perigo apenas tornava tudo mais intenso, como se a adrenalina alimentasse ainda mais o fogo da paixão. Certo dia, enquanto Helena caminhava pelas ruas da cidade, encontrou-se inesperadamente com Laura, amiga próxima da família de Ricardo. O olhar perspicaz de Laura percorreu Helena com um ar curioso. Você parece diferente, Helena. Mais radiante. Está apaixonada? Perguntou com um sorriso travesso. O coração de Helena disparou. Tentou manter a compostura, mas o rubor em suas bochechas a denunciava. Apenas cuidando mais de mim, respondeu apressada antes de encerrar a conversa. No entanto, a semente da dúvida estava plantada. Helena sabia que quanto mais se envolviam, mais arriscado se tornava manter o segredo. Naquela noite voltou ao chalé e encontrou Ricardo já à sua espera, ansioso. Ricardo! Alguém vai perceber. Eu sinto. Ele segurou suas mãos com firmeza. Então que percebam. Eu não consigo mais me afastar de você. Mas você tem uma família, uma vida inteira. Ela lembrou, os olhos marejados. E eu não quero ser a ruína de nada disso. Não fale assim, Helena. Você não é ruína. Você é o que me mantém vivo. As lágrimas dela escorreram, e Ricardo as beijou como se pudesse apagar cada dor. Naquele abraço apertado, compreenderam que já não havia volta. O amor proibido os havia enredado em fios tão fortes que nem o medo, nem a culpa, nem o risco conseguiam mais cortar. E, no entanto, a cada encontro, uma sombra maior os acompanhava. Olhares desconfiados, palavras sussurradas atrás de portas fechadas, o perigo de um flagra a qualquer instante. Mas era impossível resistir. Era amor, era desejo, era perdição. E ambos estavam dispostos a seguir, mesmo que a estrada os levasse ao inevitável abismo. O silêncio que se instaurava dentro de Helena era tão ensurdecedor quanto os gritos de sua consciência. Cada passo que dava em direção a Ricardo parecia um mergulho mais fundo em um abismo sem volta. Já não havia inocência, já não havia ilusão. Eles sabiam o que estavam fazendo e a cada instante o risco crescia. Naquela manhã chuvosa, o céu cinzento parecia um reflexo perfeito do coração dela. O telefone vibrou sobre a mesa de trabalho e só de ver o nome dele piscando na tela, Helena sentiu o coração disparar. Atendeu sem pensar. Preciso te ver, disse Ricardo com aquela voz grave que parecia penetrar por inteiro em sua pele. Ricardo, não podemos continuar assim, ela murmurou, olhando ao redor, temendo que alguém percebesse a ansiedade em sua voz.
Você sabe que não consegue ficar longe de mim. Ele retrucou direto, firme, como se não houvesse alternativa além da presença deles juntos. E eu também não consigo, hoje, no lugar de sempre. Helena fechou os olhos, respirou fundo. Sabia que estava prestes a ceder mais uma vez. Horas depois, o quarto do hotel já a aguardava. Cortinas pesadas bloqueavam a luz do dia, criando um refúgio íntimo onde o mundo deixava de existir. Ricardo a esperava de pé junto à janela. A expressão dele misturava desejo e desespero. Quando ela entrou, não houve palavras. Apenas o encontro de corpos que clamavam por um alívio impossível. Os beijos foram intensos, urgentes, carregados de uma fome que só aumentava a cada proibição. A camisa dele caiu ao chão em segundos, os dedos dela tremendo ao tocar a pele quente e firme. Ricardo a segurou pela cintura, puxando-a contra si com força, como se tivesse medo de que ela escapasse. Você é minha perdição, Helena, ele sussurrou, deslizando os lábios pelo pescoço dela. E você é a minha... Ela respondeu, sentindo as lágrimas arderem nos olhos, misturadas ao prazer. O quarto inteiro parecia arder. Os corpos se encontraram em movimentos que misturavam paixão e desespero, como se estivessem gravando um ao outro na memória, prevendo que o fim poderia estar próximo. Mas o prazer vinha sempre acompanhado do peso da realidade. Quando os dois estavam deitados, entrelaçados, ainda ofegantes, o silêncio tomou conta. Até quando vamos suportar essa mentira? Helena quebrou o silêncio, encarando o teto. Ricardo virou o rosto para ela, seus olhos escuros brilhando de inquietação. Até quando for possível? Ou até quando um de nós tiver coragem de mudar tudo? Aquela frase caiu sobre Helena como uma sentença. Ela sabia o que ele queria dizer, mas tinha medo de dar nome àquilo. Abandonar as vidas que haviam construído, deixar para trás tudo o que era seguro e previsível, para viver uma paixão que, embora avassaladora, podia ser devastadora. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se complicar ainda mais. As ausências de Ricardo começaram a ser notadas. A esposa dele, Mariana, que até então parecia distraída com os próprios compromissos, passou a desconfiar. Pequenos questionamentos, olhares prolongados, perguntas sobre reuniões que nunca haviam existido. E Helena também não estava ilesa. Colegas de trabalho a observavam com curiosidade, como se percebessem uma mudança em seu comportamento. O brilho nos olhos, a tensão nas mãos, o jeito ansioso com que mexia no celular. Certa noite, em um jantar familiar, a irmã de Helena a encarou fixamente durante a sobremesa. Você está diferente, mana. Tem alguma coisa acontecendo? Perguntou num tom desconfiado. Helena quase deixou a colher cair. Forçou um sorriso, desviando o olhar. Só cansaço. Muito trabalho. Respondeu, tentando manter a voz firme. Mas por dentro ela ardia. A mentira já não cabia na sua pele. Ricardo, por sua vez, começava a sentir a pressão de todos os lados. A esposa havia questionado sobre mensagens e ligações em horários estranhos, e num acesso de paranoia, ele começou a ter pesadelos. Mariana descobrindo tudo, o nome de Helena arrastado pelo escândalo, a vida deles desmoronando em praça pública. Mesmo assim, bastava um encontro furtivo, um toque de Helena, e todo o medo desaparecia, substituído por uma necessidade visceral. Era como se eles estivessem viciados um no outro, incapazes de se libertar, ainda que soubessem do preço. Uma tarde, no escritório, Helena recebeu um envelope discreto. Dentro, havia apenas uma folha com letras recortadas de revista. Sei o que vocês estão fazendo. O coração dela quase parou. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu guardar o papel. Respirou fundo, lutando contra a vertigem. Seria uma brincadeira? Um engano? Ou alguém realmente sabia? Na mesma noite, encontrou Ricardo em segredo. O quarto do hotel parecia menor, sufocante.
Ela mostrou o bilhete com mãos trêmulas. Alguém descobriu, Ricardo. Estamos sendo vigiados. Ele leu, silencioso, a mandíbula contraída. Por um instante, a máscara de segurança dele caiu. Havia medo em seus olhos. Pode ser uma ameaça vazia. Mas não podemos descartar nada. A partir de agora, precisamos ser ainda mais discretos. Discretos? Ela riu nervosa. Já estamos vivendo de migalhas, escondidos como criminosos. Até quando, Ricardo? Até quando? Ele a puxou contra si, beijando-a com força, como se aquele contato fosse a única resposta possível. Mas, no fundo, ambos sabiam que a situação tinha chegado a um ponto crítico. Entre a paixão e o abismo, restava a eles uma escolha, mas nenhuma parecia segura. E enquanto o desejo os consumia, a sombra da revelação se tornava cada vez mais real, pronta para engolir tudo. O dia amanheceu cinzento, carregado de nuvens pesadas que prometiam chuva a qualquer momento. Helena acordou antes do alarme. O coração acelerado e o pensamento imediato foi Ricardo. Os últimos encontros, tão intensos e furtivos, haviam deixado marcas profundas em ambos, marcas que o tempo não apagaria. O envelope com a mensagem enigmática continuava em sua bolsa, como um lembrete silencioso do perigo que os rondava. Ela hesitou, pensando em que caminho tomar. Não havia como continuar como antes. O risco de serem descobertos crescia a cada instante. Mas o desejo era mais forte, indomável, impossível de ser contido. No escritório, Helena tentava concentrar-se nas tarefas, mas a mente divagava. Cada som da porta, cada telefonema, cada movimento parecia esconder um observador invisível. Então o telefone tocou. No visor, o nome de Ricardo piscava. Helena! A voz dele saiu baixa, urgente, carregada de tensão. O que houve? Ela perguntou, sentindo a adrenalina subir. Encontrei alguém seguindo-me ontem à noite. Precisamos nos ver agora. O medo e o desejo misturavam-se no peito dela. Não havia escolha, apenas a necessidade de encontrá-lo. O ponto de encontro foi o mesmo chalé abandonado que conheciam tão bem, onde a intensidade sempre tomava forma. Ricardo a aguardava, a expressão tensa e os olhos escuros faiscando, refletindo tanto paixão quanto alerta. Alguém sabe de nós, disse ele sem rodeios. Temos que tomar cuidado. Se descobrirem Helena, não sei o que acontecerá. Ela engoliu em seco, sentindo o estômago embrulhar. E mesmo assim, não conseguimos parar. Ele aproximou-se, segurando seu rosto entre as mãos, e beijou-a com urgência, como se aquele beijo fosse capaz de protegê-los de tudo que viesse pela frente. Cada toque era mais desesperado do que o anterior, cada suspiro, carregado de prazer e de medo. A tensão do perigo fez com que o romance atingisse um novo patamar de intensidade. Durante horas, exploraram-se com uma entrega que beirava o irracional, como se quisessem gravar na memória cada sensação, cada cheiro, cada batida do coração do outro. Mas o mundo real bateu à porta mais cedo do que esperavam. No dia seguinte, Helena recebeu um telefonema da irmã. A voz era grave, carregada de preocupação. Helena, precisamos conversar. Sobre você e Ricardo. O sangue dela gelou. Como? Conseguiu murmurar. Não havia mais como negar. Alguém próximo já começara a suspeitar, e a rede de segredos que construíram cuidadosamente estava desmoronando. Ricardo, ao ser informado, sentiu a tensão aumentar ainda mais. Sabia que o momento de decisão havia chegado. A paixão era avassaladora, mas a vida que tinham deixado para trás, as famílias, as responsabilidades, tudo agora pesava como uma sentença. Eles se encontraram à noite, pela última vez antes de tomarem uma decisão que mudaria tudo. O chalé estava silencioso, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Helena estava pálida, com os olhos marejados, mas ainda assim deslumbrante.
Ricardo segurou suas mãos, incapaz de falar no início. Helena, começou, a voz falhando. Isso não pode continuar assim. Se alguém descobrir, destruiremos tudo. Eu não quero perder você, mas também não posso perder tudo que construí. Ela apertou as mãos dele, sentindo o peso das palavras. Então, o que faremos? O olhar dele refletiu a dor de quem ama e precisa abrir mão. Precisamos nos afastar, não por falta de amor, mas por medo de perder tudo. Por enquanto. Helena sentiu o coração quebrar, mas a razão confirmou que o medo já havia avisado. Eles precisavam se proteger e proteger as vidas que poderiam se despedaçar caso a verdade viesse à tona. Mesmo assim, naquela última noite, não conseguiram resistir à atração. Entre beijos ardentes, sussurros e toques apaixonados, entregaram-se, mais uma vez, gravando na pele a lembrança de tudo que viveram. Cada movimento, cada gesto, cada suspiro parecia uma despedida silenciosa, mas intensa demais para ser ignorada. Quando finalmente se afastaram, exaustos, mas ainda entrelaçados, Helena encarou Ricardo. Você promete que isso não é o fim? Ele acariciou seu rosto com ternura, apertando-a contra o peito. Prometo. Um dia, se tudo estiver seguro, nós seremos apenas nós. As lágrimas dela caíram, misturadas ao rastro de saliva dos beijos que haviam trocado, e naquele instante, ambos entenderam que haviam vivido algo que ninguém mais poderia compreender. Um amor proibido, arrebatador, intenso, que marcou suas almas para sempre. Nos dias que se seguiram, a rotina voltou. Ricardo voltou a se dedicar à família, tentando apagar as lembranças do calor daquelas noites. Helena manteve-se no trabalho, mas com um olhar diferente, uma serenidade misteriosa que ninguém conseguia decifrar. Porém, mesmo separados fisicamente, o vínculo jamais se quebrou. A lembrança de cada toque, cada suspiro, cada momento secreto permaneceria gravada, um tesouro proibido dentro de seus corações. E embora a vida continuasse, ambos sabiam que haviam experimentado algo que transcendia qualquer limite. A paixão os ensinara que o amor podia ser perigoso, proibido, mas também arrebatador e inesquecível. E no fundo, cada um carregava a certeza. Mesmo que o mundo os obrigasse a se afastar, o coração jamais esqueceria aquele fogo que um dia queimou sem pedir licença. O fogo de um romance proibido que, embora contido, jamais morreria. O amor, afinal, encontra formas de sobreviver, mesmo nos lugares mais inesperados e proibidos.